Fala pessoal, tudo bem? Depois de ajustada a composição química na aciaria, o aço precisa ser solidificado para o uso. Na aula de hoje, vamos falar sobre o lingotamento, o primeiro processo que transforma o aço em estado líquido para o estado sólido. Ficou curioso? Então fica comigo nesse vídeo para aprender. Bora lá? O lingotamento tem o objetivo de solidificar o aço em uma forma desejável, de tal maneira que possa ser utilizado nas etapas seguintes da cadeia produtiva. Ele se divide em convencional ou contínuo. Embora muito mais caro do que o convencional, o lingotamento contínuo corresponde a 95% da produção mundial de aço. Isso se dá em função de uma melhor qualidade do aço produzido por meio desse processo. Também, com um pequeno percentual, temos o lingotamento convencional, que veremos nos próximos slides. O lingotamento convencional é conveniente para a construção, para a fabricação de peças de grandes dimensões, como estruturas e bases de máquinas, como também ganchos e âncoras. No lingotamento convencional, o aço é vazado em lingoteiras e pode ser classificado de duas formas: lingotamento direto ou lingotamento indireto. No lingotamento direto, o aço é vazado diretamente na lingoteira. Já no lingotamento indireto, o aço é vazado primeiramente em um conduto vertical para, em seguida, alimentar as lingoteiras pela parte de baixo, pela base da lingoteira. Antes desse aço ser vazado na lingoteira, ela passa por uma pintura de alcatrão, uma espécie de lubrificante, antiaderente, um desmoldante, para evitar a adesão do material solidificado à parede da lingoteira. Nesse primeiro aqui, nós temos uma série de problemas que podem ocorrer: gota fria, bolhas, trincas e vazios. Primeiro aqui é a gota fria. Ela é ocasionada pela turbulência gerada pelo jato do lingotamento direto. Nesse processo, eu tenho um surgimento de gotas que irão respingar na parede da lingoteira, resfriando e solidificando rapidamente, e em seguida sendo encobertas pelo aço que está sendo vazado, gerando aí o problema de gota fria. Outro problema é o arrasto do ar para dentro dessa solução, formando aí bolhas, além de trincas e vazios no processo de solidificação do material. O lingotamento indireto vai reduzir grande parte desses problemas e eliminar basicamente o problema de gota fria, tendo em vista que eu vou ter uma desaceleração aqui do preenchimento das lingoteiras por conta desse conduto vertical. Vamos agora para o lingotamento contínuo. Nele, o aço líquido é transformado em placas, tarugos, através do resfriamento controlado das paredes do molde. Para a gente poder ver melhor, eu vou ampliar essa figura aqui para a gente analisar a diferença em relação ao lingotamento convencional. Então, nós temos aqui as panelas, sob uma base giratória. Essa panela ela contém um aço líquido e irá abastecer o distribuidor. À medida que esse material ele é esvaziado, essa torre giratória gira 180 graus, colocando uma nova panela cheia de aço líquido para abastecer o distribuidor. O distribuidor ele funciona como um reator de refino. Ele tem a função de controlar a vazão e a temperatura do aço vazado dentro do molde, requisitos fundamentais para a qualidade do aço produzido. O molde é fabricado, na maioria das vezes, em cobre e
tem um sistema de resfriamento, né? Esse sistema de resfriamento vai promover a troca térmica entre o metal e o molde, formando uma casca, uma pele de espessura adequada para poder conter todo o material líquido internamente. À medida que esse aço ele é vazado, vai passando pelo molde, essa casca ela vai aumentando a sua espessura. É importante falar que esse dispositivo, esse molde, ele tem aí um sistema de oscilação para permitir a penetração de um óleo fluxante, né? Também para evitar a questão da aderência do material à parede do molde. À medida que esse material ele vai percorrendo aqui, nessas zonas de resfriamento, né? Primário, secundário, terciário, eu tenho aqui a formação de uma placa que em seguida será cortada aí por uma máquina de oxicorte e, portanto, tendo aqui no final uma placa produzida no perfil desejado. Esses são alguns produtos que são produzidos por meio do lingotamento contínuo. Temos blocos, tarugo regular, tarugo redondo, pré-formas, placa fina, placas grossas, né? Entre outros tipos de perfis. Quais são os fatores que vão interferir na solidificação do material? Aqui nós temos uma imagem que mostra o processo de cristalização, né? Na formação dos grãos nesse processo de solidificação. Primeiramente, nós temos o contato do material com a parede do molde, tendo aqui a formação dos chamados grãos coquilhados, né, a zona coquilhada. Então, esse primeiro resfriamento rápido. Em seguida, na parte mais internas, nós temos os grãos colunares, os grãos multidirecionais, que vão formando à medida que a placa vai se resfriando. E, por último, a parte central, que são os grãos axiais. Esses grãos eles têm aqui uma certa uniformidade, né? Eles se aproximam aí de uma forma esférica e têm melhores propriedades. O ideal é que o material solidificado fique com uma maior zona de grãos equiaxiais. Para a gente poder conseguir isso, eu tenho que atentar a alguns fatores. Por exemplo, o superaquecimento, a extração de calor metal molde e a taxa de resfriamento tem que ser a menor possível, para que eu evite uma diferença de temperatura muito grande, tá? Essa diferença de temperatura grande, ela vai favorecer a questão de formação dos grãos colunares. Outro fator que vai favorecer a zona axial é o teor de soluto, né? O maior teor de soluto vai induzir aí a nucleação e, portanto, a formação da cristalização e dos contornos de grão, favorecendo aí a zona axial. Como também a seção do molde, que também vai me dar uma maior uniformidade aí da temperatura, né? E eu vou ter aí tempo para que essa estrutura cristalina se forme de maneira adequada, tá bom? Aqui, em seguida, temos os processos subsequentes ao lingotamento. Muitas vezes esse pré-produto, né, vindo lá do processo de lingotamento, ele não está em dimensões adequadas para uso, sendo necessário processos subsequentes, como o processo de laminação a quente ou a frio, processo de trefilação, extrusão, repuxo, entre outros. São processos que vão dar forma ao material e vão possibilitar a sua utilização aí em toda a cadeia produtiva da metalmecânica. Como esses grãos do material eles passam por uma certa deformação, muitas vezes eles vão passar por processos de tratamento térmico, como normalização e recozimento, para poder uniformizar, normalizar o grão que foi deformado em função desses processos. Então, nas próximas aulas, a gente vai começar mais sobre isso. Se você gostou dessa aula, clica em curtir, comenta aqui embaixo o que você gostou, o que você quer que eu fale e se inscreva para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço, bora se interessar?